Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. A vida de Enoque, o homem que andou com Deus e, segundo as Escrituras, nunca experimentou a morte. Como isso é possível? O que significa andar com Deus de uma forma tão profunda? Fiquem comigo, pois vamos explorar cada detalhe desta jornada extraordinária. A história de Enoque é breve, mas incrivelmente poderosa. Ele é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 5. Nesta parte, a Bíblia lista a genealogia de Adão até Noé. É uma longa lista de nomes, idades e mortes. Fulano viveu tantos anos, teve filhos e morreu. Ciclano viveu tantos anos, teve filhos e morreu. Mas, de repente, no meio dessa repetição, a narrativa quebra o padrão. Quando chega a vez de Enoque, o texto diz algo completamente diferente. Gênesis 5, versículos 22 a 24, nos conta. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era porquanto Deus para si o tomou. Notaram a diferença? A frase "e morreu" está ausente. Em seu lugar, temos a declaração enigmática. E já não era, porquanto Deus para si o tomou. Isso diferencia Enoque de todos os outros patriarcas de sua época. Ele não morreu. Ele foi arrebatado por Deus. Mas o que significa andar com Deus? Essa expressão não deve ser entendida de forma literal, como se Enoque fizesse caminhadas físicas diárias com uma forma visível de Deus. A expressão andar com, na Bíblia, é uma metáfora poderosa para uma vida de comunhão, obediência e intimidade. Significa viver em alinhamento constante com a vontade de Deus, buscando sua presença e seguindo seus caminhos em todos os aspectos da vida. Pense nisso como ter uma amizade muito próxima. Quando você anda com um amigo, vocês compartilham pensamentos, experiências, alegrias e tristezas. Vocês estão em sintonia. A relação de Enoque com Deus era assim, uma comunhão contínua e profunda. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia com Deus. O mundo em que Enoque viveu, antes do dilúvio, era descrito como um lugar cada vez mais corrupto e violento. A humanidade estava se afastando de Deus. Nesse cenário sombrio, a vida de Enoque brilhava como uma luz. Ele era um exemplo de fidelidade e retidão em meio a uma geração perversa. Sua caminhada com Deus era um testemunho vivo e constante contra a maldade ao seu redor. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, nos dá mais uma pista sobre a vida de Enoque. Em Hebreus 11:5, lemos: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Este versículo é crucial. Ele conecta diretamente o arrebatamento de Enoque à sua fé. Não foi por algum mérito próprio ou por ser perfeito, mas por sua fé inabalável que ele agradou a Deus. A fé foi o motor de sua caminhada. Ele acreditava em Deus, confiava em suas promessas e vivia de acordo com essa crença. Sua vida inteira foi um ato de adoração e confiança. Agradar a Deus, portanto, não é sobre seguir uma lista de regras de forma mecânica. É sobre o coração. É sobre o desejo sincero de estar perto dele, de conhecê-lo e de honrá-lo com nossas escolhas diárias. A fé de Enoque era tão genuína e sua comunhão tão íntima que Deus o honrou de uma maneira única. Além de Gênesis e Hebreus, Enoque também é mencionado brevemente no livro de Judas, no Novo Testamento. Judas, versículos 14 e 15, o cita como um profeta. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
Isso nos revela outra dimensão de Enoque. Ele não era apenas um homem piedoso que vivia uma vida tranquila e isolada. Ele era um profeta corajoso. Ele falava a verdade de Deus para uma sociedade que não queria ouvi-la. Ele advertiu sobre o juízo vindouro e a necessidade de arrependimento. Isso torna sua caminhada com Deus ainda mais impressionante. Manter a fé e a comunhão em um ambiente hostil exige uma força e uma convicção extraordinárias. Imaginem a coragem necessária para se levantar e falar contra a correnteza, para ser a única voz clamando por justiça e retidão. Enoque não se conformou com o mundo ao seu redor. Ele foi transformado pela sua relação com Deus e, por causa disso, tornou-se um porta-voz da verdade divina. Então, o que podemos aprender com a vida de Enoque hoje? A história dele não é apenas um relato antigo e curioso, é um convite e um desafio para cada um de nós. Primeiro, a história de Enoque nos ensina sobre a possibilidade de uma profunda intimidade com Deus. Não importa quão caótico ou sombrio o mundo ao nosso redor pareça, é possível andar com Deus. Isso começa com a fé e se desenvolve através da oração, da leitura da palavra e de uma decisão consciente de colocar Deus no centro de nossas vidas. Segundo, a vida de Enoque é um testemunho do poder da fé. Foi a fé que o fez agradar a Deus e o distinguiu. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar nele completamente, mesmo quando não entendemos tudo. É essa confiança que transforma nossa relação com ele. Terceiro, Enoque nos mostra a importância de sermos luz em meio à escuridão. Assim como ele, somos chamados a viver de maneira diferente do mundo, a sermos exemplos de retidão, amor e verdade. Nossa vida deve ser um testemunho que aponte para Deus. E, finalmente, o arrebatamento de Enoque é uma poderosa prefiguração da esperança cristã. Assim como ele foi levado para estar com Deus sem passar pela morte, a Bíblia promete que aqueles que creem em Jesus Cristo também serão arrebatados para encontrar o Senhor. A história de Enoque é um vislumbre da vitória final sobre a morte e da promessa da vida eterna com Deus. É uma história que nos lembra que uma vida dedicada a Deus não passa despercebida. Deus vê, Deus honra e Deus recompensa a fé e a fidelidade. A caminhada de 300 anos de Enoque com Deus culminou no maior dos prêmios: ser levado diretamente para a presença do Criador. Que a história de Enoque nos inspire a buscar uma caminhada mais profunda e íntima com Deus. Que possamos, pela fé, agradá-lo em tudo o que fazemos e sermos luzes brilhantes em nossa geração. A recompensa de tal vida é eterna e incomparável. Muito obrigado por assistirem até aqui. A história de Enoque é realmente inspiradora e nos mostra o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. O que você mais admira na vida dele? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias incríveis da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.